Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Viver de Moda Pet. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um tour pelas minhas máquinas, tá? O vídeo de hoje é bem legal, vou estar trazendo a história, né, em resumo de todas as minhas máquinas, como foi a dinâmica de adquirir cada uma delas, tá? E além disso, vou pontuar também as vantagens e desvantagens, então é um vídeo bem legal para você estar acompanhando, principalmente se você for iniciante e tem interesse em aprender mais sobre as máquinas, ou então se você já tem máquinas e tem interesse em conhecer um pouco a minha história, se você é minha aluna e tem interesse em conhecer mais como foi toda a minha trajetória com a costura. Então, se você gosta desse conteúdo, eu super recomendo que você assista até o final. E além disso, não esquece de deixar o seu comentário, me dizendo também a sua história, compartilhando comigo quais são as máquinas que vocês têm. Eu vou adorar saber tudo isso, tá? Então, sem enrolação, e vamos dar início aqui ao nosso tour pelas máquinas. Antes de começar o tour em si, né, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho, em resumo, como foi a minha história com a costura, ou seja, como foi toda a minha trajetória com a costura até chegar no ponto em que eu tô hoje, né? Hoje, atualmente, eu tenho ao todo 5 máquinas, certo? 5 máquinas de costura. São 2 máquinas, ou melhor, são uma máquina industrial, né? Além disso, eu tenho um overlock, uma bordadeira. Essa belezura que eu acabei de adquirir recentemente, que é a Tulip, né? Eu vou mostrar para vocês. Inclusive, em breve eu vou estar trazendo também um review dessa máquina, certo? Para quem não sabe, eu adoro rosa, né? Minha cor favorita. Então, sempre quis ter uma máquina rosa e não tinha encontrado no mercado. E aí, quando surgiu, né, o lançamento da Singer, que foi a Tulip, eu simplesmente amei. Não só por conta da cor, mas também porque ela tinha características, né, pontos que eu desejava em uma máquina, né? No caso em específico, o ponto zigue-zague, certo? Então, por esse motivo, né, eu uni o útil ao agradável. E eu optei, então, por realizar esse meu sonho, de ter mais uma máquina, e nesse caso, sendo a máquina na cor rosa, tá? Então é isso, né? Vamos dar início agora falando um pouco da minha história. E para quem não sabe, eu trabalho com moda pet há mais de 4 anos, mas se eu for contar a história, assim, desde o início, são mais de 5 anos, né? Isso porque eu gosto de deixar esse ponto inicial contando a partir do momento em que eu abri minha loja, ou seja, que não era um trabalho amador, e sim um trabalho mais profissional. E eu digo que é mais de 4 anos porque eu comecei em 2020, né? Eu abri minha loja, no caso a Pet Style, em 2020, certo? Mas antes disso, né, quando eu era adolescente, eu cheguei a criar a Pet Style, digamos assim, só que de uma forma mais amadora, ou seja, eu não tinha noção de precificação. Além disso, eu não tinha muito aquele senso, né, de vendas no quesito de realmente colocar um preço justo pelos meus produtos. Enfim, era algo totalmente amador. Mas eu conseguia, sim, fazer as peças bonitas. Inclusive, eu cheguei, sim, até alguns clientes, né? E no caso, era um trabalho que eu gostava, apesar de ser algo amador, né? Conforme eu falei para vocês. Mas começando mesmo pela minha trajetória com a moda pet, ela começou justamente na minha adolescência. Eu lembro de ter visto na TV uma outra menina, né, mostrando que ela fazia roupinhas pet também. E isso me deu aquele gatilho, né, de dar esse passo também, né, que era algo que eu gostava e tinha interesse em fazer. Então, assim que eu vi que isso realmente existia também, eu me motivei a fazer o mesmo, né. E foi aí que eu tomei a iniciativa de começar a fazer roupinhas para pet. E no caso eu fazia com retalhos que a minha mãe tinha, né. Além disso, eu cheguei a comprar alguns tecidos, mas não era algo tão, conforme eu falei para vocês, né? Não era algo tão profissional. Eu não cheguei a, por exemplo, a ter o estoque que eu tenho aqui, né? Inclusive, outro conteúdo que eu posso mostrar para vocês também é a questão de materiais, né? Enfim, tem diversos conteúdos que eu posso estar trazendo para vocês aqui, e eu pretendo sim trazer esses conteúdos, né? Que eu acho super legal compartilhar toda essa minha trajetória com vocês, né? Mas voltando para a parte da minha história em si, né? Eu sempre tive contato com costura. Minha mãe, para quem não sabe, ela é costureira desde que eu me entendo por gente. Então eu sempre aprendi a costurar. Quando eu era criança eu já conseguia fazer as roupinhas da minha Barbie, né, fazendo com a mão mesmo, a agulha de mão. E aí depois eu comecei a costurar na máquina reta dela, né, da minha mãe no caso.
Então, conforme eu fui progredindo, eu comecei a criar essa autonomia. Eu conseguia costurar sozinha, né, sem ter a supervisão da minha mãe. Então, eu tinha essa independência e tinha também a questão da criatividade, né? E foi aí que eu comecei a criar as roupinhas pet, usando os retalhos conforme eu falei pra vocês. E aí, no caso, como eu estudava na época, né, e tinha pretensão de fazer vestibular e fazer faculdade, por esse motivo eu optei por dar uma pausa, né? Eu lembro que eu gostava bastante, mas eu dei uma pausa assim 100%, no caso desse sonho que eu tinha, por conta desse outro sonho, que era o de fazer uma graduação, se tornar médica veterinária, né? E por esse motivo eu deixei esse sonho de lado. E foi então que eu foquei em passar no vestibular, e aí eu passei no vestibular depois de 2 anos. Enfim, é uma história longa, né? Mas resumindo para vocês, eu passei na faculdade e só voltei a reacender, né, esse sonho novamente de ter a loja de novo, quando a gente teve a pandemia, em 2020, né, que dei uma pausa nas aulas, né, tudo parou. E aí, por esse motivo, esse meu sonho foi aflorado novamente, né, o desejo de ter uma loja. E aí, no caso, eu realmente resolvi dar esse passo, né, dessa vez um passo mais fidedigno, digamos assim, né, um passo mais profissional, isso porque eu fui buscar aprender precificação, além disso, busquei meios de encantar os meus clientes, que é algo que eu ensino para vocês também, né, que eu compartilho esse conhecimento com vocês. Então, com base nisso, eu fui me tornando uma profissional cada vez mais renomada, né, digamos assim, na moda pet, mais focada, né. Então, essa, em resumo, foi a minha trajetória com a moda pet. E desde então, né, depois que eu me formei com a veterinária, eu cheguei a trabalhar 1 ano e meio, né, que foi outro período em que eu dei uma pausa na loja também, certo? Isso depois dela ter sido criada, né? E aí, por esse motivo, conforme eu via que o meu trabalho na veterinária não era algo assim que me preenchia tanto, né? Além disso, tive alguns problemas, questão de saúde mental, né? Que é um trabalho que desgasta muito a gente. Então, por esse motivo, né? Apesar de ter outros fatores que não dá pra comentar num vídeo só, mas em resumo, eu optei pra dar uma pausa na veterinária de vez e focar somente na minha loja. Então, desde então, né? Desde 2023, se eu não me engano, eu foco somente na minha loja e trabalho só com isso, né? Que é um ateliê de moda pet, né? E aí, no caso, essa foi basicamente a minha trajetória. Agora, falando sobre as máquinas em si, a primeira máquina que eu tive foi essa aqui, a Singer Direct Drive, certo? Eu lembro que na época eu usava as máquinas da minha mãe, mas como existe uma demanda, né? Você tem que trabalhar e não dá pra ficar compartilhando muita máquina, né? Eu falei pra minha mãe, eu preciso ter minha própria máquina. E aí eu optei por comprar a máquina industrial, né? Seguindo também a questão da dica da minha mãe, né? Ela particularmente não gostava de máquina doméstica, ela sempre trabalhou na indústria, sempre trabalhou com máquinas industriais, né? E por esse motivo, ela sempre indicou mais a máquina industrial. Então, na época, eu optei por investir nessa máquina aqui e desde então eu trabalho com ela, né? No caso dessa máquina aqui, começando a falar sobre pontos negativos e positivos, né? Em resumo, de pontos negativos que eu diria, tem mais a ver com a realidade de cada uma das pessoas, né? Por exemplo, se você tem um ambiente pequeno ou se muda bastante, quando você tem uma máquina industrial, pelo fato dela ter uma mesa, né? Para quem não sabe, ela tem uma mesa com rodinha, né? Isso daqui é muito bom. Mas se a gente for ver a questão de ponto negativo, isso acaba limitando um pouco a vida de quem, por exemplo, tem uma rotina nesse quesito que eu falei pra vocês, né? Ou seja, não tem um espaço muito grande ou até mesmo se muda com frequência, né? Então, por esse motivo, essa máquina aqui, ela dá um pouco mais de trabalho nesse quesito. Mas, falando sobre a funcionalidade, é uma máquina maravilhosa. Eu, particularmente, não tenho o que falar mal dela. É uma máquina atualizada, né? No sentido do motor, ou seja, é uma máquina leve, isso porque o motor dela é pequeno. Além disso, ela tem esse painel aqui, onde a gente consegue regular tanto a iluminação, né? A gente consegue regular a iluminação, a posição da agulha. Por exemplo, se você quer que a agulha fique levantada quando você termina a costura, ela fica, se você quiser que ela fique para baixo, né? Ou seja, por dentro da máquina, ela também vai ficar, se você quiser, a partir do momento em que você finalizar a costura. Então, assim, é uma máquina que você consegue regular facilmente. E além disso, você consegue regular também
a velocidade, ou seja, se você quiser que ela tenha uma velocidade bem maior do que a convencional, ela pode ter. Inclusive, a minha, eu só regulei ela uma vez, né? Ela é bem potente, mas se eu quiser deixar ela mais potente ainda, ou seja, se eu quiser aumentar ainda mais a velocidade dela, eu consigo, certo? Então, assim, quando eu piso no pé, ela é um pé bem delicado, né? Então, se você for costurar numa máquina dessa, eu até recomendo ter cuidado. Porque como ela é leve, a chance de você, sem querer se acidentar, né? Ou seja, se machucar com a agulha ou algo do tipo, é um pouco maior, né? Então é bem interessante a gente ter todo esse cuidado. Mas em resumo, é uma máquina que eu adoro trabalhar. Para quem é minha aluna já deve ver na parte prática, né? Não é uma máquina tão barulhenta. Além disso, quando você liga ela, ela é totalmente silenciosa, assim. A gente só sabe que tá ligada por conta da luz acesa, né? Que ela também tem a questão da luz que acende, automático, que você também regula, né? Você pode tanto deixar que a luz acenda automático, quanto acenda manualmente. No meu caso, eu deixo automático. Então, a partir do momento em que eu ligo ela já acende a luz automaticamente. Então, assim, é uma máquina maravilhosa e que eu recomendo. Outro ponto que pode ser negativo é a questão financeira, né? Ou seja, o valor, que é um pouco alto em comparação às outras, né? No caso, as outras máquinas retas em si. Porque o que acontece? Uma máquina dessa, ela custa... Na época, né, ela me custou R$2.500. Se eu não me engano, eu também paguei o frete, né, que foi R$50, ou seja, R$2.550. Então, para quem está começando, pode ser um investimento muito alto. Mas nada lhe impede de comprar uma máquina usada, né, tentar ver. Isso se você quiser uma máquina industrial, tá? E outra coisa da máquina industrial é que ela é uma máquina muito potente, ou seja, ela aguenta o rojão de estar trabalhando ali sem parar. Né? Ou seja, é uma máquina realmente de indústria. Então ela tem esse ponto positivo também, né? Então, assim, é uma máquina bem resistente, eu consigo costurar uma ampla gama de tecidos, de materiais, né? Eu faço bolsa nessa máquina, bolsa pet, né? Além disso, eu costuro diversos materiais aqui, não tem limitações em relação a isso, é só mesmo questão de você mudar a agulha, né? Conforme for trocar o material. Então, assim, é uma máquina que eu super recomendo, né, para você que tem interesse e vontade de investir em uma máquina industrial. Esse modelo aqui é maravilhoso. Inclusive, tem esse modelo mais atualizado, que é na parte aqui elétrica dela, com mais funções. Então, ela é um pouco mais cara, né? Desse modelo aqui, Direct Drive, essa minha foi a mais barata. Na época tinha outras opções que eram um pouco mais caras, mas que tinha a opção de cortar linha automático, né? Então, assim, conforme a máquina ela tem mais funções, ela vai ficando mais cara. Então, é interessante pontuar isso também para vocês, tá? Mas levando em consideração todo dela, né? É uma máquina muito boa, tá? Inclusive, eu vou mostrar posteriormente para vocês um vídeo mostrando a máquina em si mesmo, tá? Ou seja, mostrando ela como um todo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês as minhas máquinas de frente, ou seja, todas as características das minhas máquinas, tá? Começando pela máquina reta industrial, conforme vocês podem ver, ela é uma máquina completa, ó, vem com pedal. E uma das coisas que eu adoro nela, no sentido da mesa e do pedal, é que ela acompanha rodinhas, tá? Então, com isso, ó, ela é super fácil de você estar movimentando ela para onde você quiser dentro do seu ateliê, tá? Além disso, mostrando ela aqui completa para vocês, ela tem uma mesa bem ampla, ou seja, você pode estar utilizando ela para cortar os seus tecidos. Além disso, ela possui essa régua também, que me auxilia bastante durante as aulas e também na rotina, quando eu não quero usar uma fita métrica, eu uso essa régua disponível aqui na mesa da minha máquina. Além disso, ela vem também com esse espaço onde a gente coloca as bobinas. Aqui tá cheio de bobina, mas no geral ela acompanha algumas unidades, tá? Quando você compra a máquina, ela vem com alguns acessórios e a bobina é inclusa, certo? Eu não me recordo a quantidade, mas em resumo, deve vir em média umas 3 unidades, tá? Além disso, ela vem com esse ferrinho para você colocar as linhas, né? Ele tem um nome específico, agora eu não lembro, mas é um suporte, né, das linhas. Aqui cabem 2 tubos. Além disso, aqui atrás também tem outro
outros suportezinho para os tubos. Aqui tem a parte onde vem as linhas, né? Aqui tem a passagem até de uma terceira linha, se você quiser, certo? Nessa região aqui eu aproveito para otimizar e pendurar as minhas fitas métricas. Aqui na parte de cima dela a gente vem, você tem o enchedor de bobinas, tá? E é bem tranquilo de mexer, né? Você vem movimentando aqui. E aqui a gente tem a máquina como um todo, né? Além disso, de acessórios, ela vem com uma gavetinha, que eu vou mostrar pra vocês aqui. A minha tá um pouco bagunçada, mas ela acompanha de acessórios também, né? Chave de fenda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas coisas. Conforme eu falei pra vocês, essa máquina, ela é robusta, né? Então, tudo que vem nela também é para as máquinas mais robustas. Então, ela vem com chave de fenda grande, média e até mesmo uma menorzinha, tá? Além disso, ela acompanha também agulhas. No pé calcador que acompanha a máquina, ela veio com isso daqui também. Só que na minha, eu optei por retirar, porque atrapalha um pouco, tá? Aqui dentro, essa bolsinha é própria dela, inclusive tá um pouquinho amassada. Eu tenho essa máquina há anos, conforme eu falei pra vocês. Mas ela vem com esse tubinho aqui pra você colocar o óleo, né? Pra lubrificar a máquina em algumas regiões, se você quiser, tá? Nessa máquina aqui, industrial, o óleo ele fica dentro da máquina, tá? Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou mostrar esse detalhe. Mas em resumo, o óleo fica aqui por dentro, né? Você levanta a máquina e repõe o óleo por dentro, tá? Além disso, de outros acessórios, né? Ela vem com essas chaves especiais, tá? Veio com alguns outros acessórios que eu não vou saber definir muito bem com vocês, tá? Mas ela acompanha essas chavinhas. No caso da minha, eu comprei ela já montada, tá? Então isso foi bem positivo pra mim nesse quesito, né? Ou seja, você comprar já montado é muito bom, né? E facilita muito a vida. Então, assim, essa gaveta aqui, conforme vocês podem ver, ela é ótima, porque cabe muita coisa, né? Além disso, você pode estar botando os acessórios da máquina, outras coisas também. No caso da minha, tá um pouco bagunçada, mas é algo que eu gosto muito, tá? Então, conforme eu falei pra vocês, ó, essa é a minha máquina industrial. É uma máquina robusta, maravilhosa, super recomendo. Eu vou até dar uma ligadinha nela pra vocês verem como ela é silenciosa, tá? Eu vou ligar ela aqui pra vocês. E vocês vão ver como ela é silenciosa. Ó, liguei ela e pronto. Assim que eu ligo, ela já faz... Ou melhor, ela automaticamente liga a luz. Isso porque é a configuração que eu falei pra vocês, né? Que aqui você configura, né? Se quer que acenda a luz automático ou não, tá? Essa foi a apresentação da minha máquina reta industrial. Mas se você tiver interesse em estar adquirindo ou até mesmo ver outros modelos, saibam que no mercado tem sim outros modelos, seja mais acessível ou até mesmo em outros formatos, tá? Tanto no quesito que eu falei pra vocês, né? Se vocês quiserem a máquina mais simples, sem um painel. Enfim, se você quiser pesquisar na internet, você encontra outros modelos de máquina industrial também, tá? Mas, em resumo, eu tenho essa aqui e adoro, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha segunda máquina, tá? Ou seja, foi a segunda máquina que eu adquiri, que foi a minha overlock. Nesse caso aqui, a história dela é mais ou menos assim. Na época, eu tinha a minha máquina reta somente, né? E eu acabei me mudando com o meu esposo. E aí, por esse motivo, para fazer o acabamento das minhas peças, eu tinha que me deslocar até a casa da minha mãe, porque eu não tinha um overlock na época. E aí, no caso, eu fazia essa dinâmica, né? Costurava as roupas na máquina reta. E aí, depois disso, eu ia até a casa da minha mãe para fazer os acabamentos. Só que chegou um momento que essa situação ficou simplesmente insustentável. Ou seja, não compensava o trabalho de ficar indo até lá, certo? Ficava realmente complicado. Além disso, depois de fazer os acabamentos, eu tinha que costurar algumas partes das peças novamente, né? Isso para poder não ter o trabalho, enfim, para otimizar. Mas mesmo buscando estratégias para otimizar meu trabalho, ficava ruim fazer dessa forma. Então, por esse motivo, eu optei para dar um próximo passo, né? E investir numa máquina de overlock, certo? E para quem não sabe, a máquina de overlock,
é uma máquina que vai fazer o acabamento das suas peças. E eu super recomendo você ter uma máquina dessa, se você trabalha com peças que necessitam de acabamento, porque ela vai facilitar muito sua vida nesse quesito, né? Então, por exemplo, eu mostrei no vídeo aqui do canal as dicas de como fazer acabamento sem ter uma overlock. Mas, conforme eu falei no vídeo, se você tem condições de investir no overlock, por que não investir, né? Isso, se você for parar para pensar, vai otimizar muito seu tempo. E foi o que eu fiz, né? Eu optei por investir nessa máquina na época. Ela me custou aproximadamente menos de R$700. E assim, é uma máquina bem interessante. Eu consegui comprar na cor que eu queria, né? Essa daqui eu comprei na cor rosa. Mas também tinha rosa bebê, né? No mercado você encontra. Esse modelo aqui é o modelo chinesinho, né? É o modelo chinês. E é uma máquina bem tranquila de trabalhar, certo? Conforme vocês podem ver aqui, eu também vou trazer um vídeo mostrando ela com detalhes, tá? Eu tô mesmo focando em trazer a história para vocês. Mas no vídeo eu vou mostrar em detalhes para vocês terem noção de tudo. Mas em resumo, é uma máquina bem robusta. Ela, diferente da máquina doméstica que eu vou falar para vocês, no caso da minha Singer Facilita, que ela, a Heavy Duty, né, a Tulip. No caso, ela, apesar de ser doméstica, ela é um pouquinho pesada, tá? Para você tá levando para os cantos. Agora, essa aqui, ela é mais pesada ainda. Isso porque ela é toda em metal, tá, gente? Aqui não é plástico, é tudo metal, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Então, isso torna essa máquina bastante pesada. Não é uma máquina para você estar botando em todo o canto. A não ser que você queira ter um esforço a mais, né? Mas assim, em resumo, é uma máquina super tranquila de você cuidar, de trabalhar, né? Aqui, por exemplo, eu deixo somente um tom de linha, que é o tom branco, ou até mesmo o preto quando eu quero mudar, mas em resumo, para facilitar minha vida, eu trabalho só com a cor branca, né? E aí, no caso, ela é uma máquina semi-industrial, né? Que as pessoas falam, porque, no caso, se eu quiser, eu posso estar adquirindo uma mesinha para colocar essa máquina. Mas como eu quero uma vida mais prática, eu só coloco ela livre aqui em cima da minha mesa mesmo, né? Conforme vocês vão ver no vídeo. Mas, em resumo, é uma máquina bem tranquila de se trabalhar também. Então, aqui, ó, vejam que ela tá solta, né? Ela é bem pesada mesmo, ó. Mas ela tá solta, então é só mesmo você comprar a máquina, botar em cima de alguma mesa e começar a trabalhar. Então ela acompanha todos os acessórios, né? Inclusive todas as máquinas que você adquire quando é máquina nova, ela vem com todos os acessórios, né? Tanto a minha Singer industrial, a Tulip, essa overlock. Essa daqui ela só não veio com todos os acessórios porque eu comprei ela usada, né? Eu vou falar para vocês mais na frente. Mas, em resumo, todas as máquinas que você compra quando é nova, ela acompanha todos os acessórios. E eu vou mostrar para vocês no vídeo mais detalhado de cada máquina, né? Conforme eu mostrei na minha Singer industrial, tá? Agora mostrando para vocês a minha overlock, conforme vocês viram, ela é na cor pink, tá? Mas no mercado, se você quiser comprar esse modelo, você pode estar comprando ele em outras cores. A mais comum é a cor verde escuro, tá? Mas eu encontrei na época no tom rosa bebê, vermelho e nessa cor rosa pink, certo? Eu comprei nessa cor porque é a que estava disponível no momento, mas também temos essas outras opções conforme eu falei para vocês. E agora mostrando para vocês os acessórios que acompanham ela. Ela vem a máquina completa, certo? Pronta para usar. Tanto que na época eu lembro que ela veio um pouco suja de óleo, porque vazou, né, no momento do transporte. E ela vem toda desmontada no sentido dos aparelhos que vem nela, tá, gente? Ó, ela tem o pedal já vem montado direitinho, é só você encaixar na máquina e usar, certo? Mas falando sobre a questão do porta-fio, né? Ele vem desmontado, mas é algo bem simples e fácil de mexer, tá? Todos esses aparelhos, eles são muito fáceis de estar movimentando, né? De estar manipulando, certo? No caso aqui da minha, é interessante fixar, né? Para a linha não ficar caindo, mas eu fiz uma gambiarra aqui para ela não ficar derrubando os tubos. Mas se você tiver um local fixo, você pode estar, por exemplo, fixando num pedacinho de madeira, né? Também tem essa opção, tá? E isso facilita mais a rotina, né? E aqui no caso, a máquina completa, ela vem desse jeitinho, certo? Vem com um cabo
da tomada, conforme eu falei pra vocês. E o legal dessas máquinas, assim como eu mostrei na minha máquina industrial, é que quando elas estão ligadas, elas não fazem barulho. Essa máquina tá ligada e ela não faz nenhum barulho. O único barulho que eu acho ruim é realmente na hora da costura, que ela tem um barulho bem alto mesmo, né? Mas em resumo, é algo que você vai se adaptando, certo? Agora mostrando pra vocês os acessórios que acompanham essa máquina. Ela vem com esse tubinho pra gente colocar o óleo pra lubrificar. E o óleo a gente coloca nessas regiões aqui pontuais, tá? É uma manutenção bem tranquila mesmo. Aí, conforme eu mostrei pra vocês, tem o porta-fio que a gente monta. E além disso, essas agulhas aqui não contam. Mas ela vem com a chave de fenda. Veio com agulhas também. Até o momento não foi necessário trocar a agulha, né? Não quebrou. Vem com essa outra chave aqui, certo? E ela veio com essa porquinha sobrando. Eu acredito que seja alguma coisa que realmente sobrou, né, na hora da montagem e veio aqui, certo? Então, além disso, ela também veio com essa pinça, que é muito boa na hora de colocar a linha, né? Facilita muito, certo? Então, assim, é uma máquina que vem bem completa, né? Todos os acessórios, eles são úteis quando a gente precisa, né? A chave de fenda a gente usa quando vai trocar a agulha, né? Perdão. Então, assim, é um equipamento bem legal de você estar tendo, né? Não só levando em consideração as funções que eu falei, mas também a praticidade, né? Se você quiser, você pode fazer igual a industrial e ter uma mesa própria, né? Você pode estar comprando uma mesa própria, mas se você quiser, conforme eu falei, você pode usar ela onde você quiser. Então, conforme vocês veem, ela tá na minha mesa e é bem tranquilo de estar utilizando, certo? E essa foi a apresentação da minha overlock. E agora eu vou contar a história da minha terceira máquina, certo? Que no caso foi essa aqui. Deixa eu só posicionar melhor a câmera. A minha terceira máquina foi essa aqui, bordadeira. É a Brother PE 770. Na época, eu optei por ter essa máquina porque, no meu caso, conforme eu falei pra vocês, na Pet Style, né, eu trabalhava com roupas e acessórios para pets. E aí, no caso, uma das coisas que mais tornam as peças atrativas é o fato de você personalizar aquele produto. Então, por esse motivo, eu optei por fazer o investimento numa máquina dessa. Isso porque ela é um trabalho em bordado. Além disso, na época, eu trabalhava com sublimação. Mas eu tinha o trabalho de ir até o local para sublimar a peça, mesmo que fosse somente para colocar o nome do pet, né, no produto. Então, para facilitar isso, eu optei por fazer esse investimento, porque se a pessoa quiser a peça personalizada, eu dou essa opção. Olha, por esse valor X, você pode estar acrescentando o nome do seu pet no produto. Então, isso tornou, né, o meu trabalho bem mais simples, né? Ou seja, a personalização ficou bem mais simples quanto a comparada em relação à sublimação, né? Então, por esse motivo, eu optei por investir nessa máquina. Ela atualmente, se você for pesquisar na internet, na época, né, eu pesquisei, ela estava custando aproximadamente R$5.000. Isso porque é uma máquina bem completa, né? Eu vou estar mostrando para vocês também a questão dela ligada no painel e tudo mais. Mas se vocês quiserem também conteúdo sobre cada máquina, né? Por exemplo, Aline, eu queria um conteúdo mostrando como usar a overlock, como usar a máquina de bordar ou as outras, né? Vocês podem estar deixando aqui nos comentários que eu posso estar trazendo esse conteúdo também, tá? Mas voltando aqui pro vídeo, essa máquina, quando eu comprei, o painel dela não é colorido, né? É um painel preto e branco mesmo, mas assim, o trabalho dela é maravilhoso, né? Eu tenho um programa para fazer os bordados, né, fazer as matrizes, e aí no caso eu vou bordando de forma independente, ou seja, eu tenho essa liberdade, né, eu crio a arte, eu monto os modelos, né, eu vou até trazer algumas fotos mostrando para vocês alguns trabalhos que eu fiz com bordado, tá, mas em resumo, é algo assim que deixa a peça ainda mais bonita, né. Vou até mostrar aqui para vocês uma das peças que eu fiz. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos trabalhos que eu já fiz, ó. Por exemplo, esse bordado aqui da Barbie que eu fiz nessa roupinha, que é o kit passeio luxo, né, para quem não sabe. Vejam como fica lindo, né, o acabamento. E além disso, outro modelo também que eu faço de personalizado é esse aqui, ó.
colocando o nomezinho do pet. Então veja como isso agrega mais valor ao produto, né? Então a partir do momento em que você personaliza a peça, ela se torna ainda mais valorizada, né? E isso é muito bom. E é dessa forma que eu fiz esse investimento, né? Na época ela me custou R$2.100, certo? Inclusive meu esposo até me ajudou a comprar ela na época, né? Porque foi algo assim que eu aproveitei a oportunidade. No caso da dona da máquina, a antiga dona, ela contou a história de que ela tinha adquirido a máquina, mas por conta de algum problema ela não conseguiu mais usar. Ou seja, ela realmente ficou sem tempo, né, de utilizar a máquina. E assim, gente, a máquina estava praticamente nova, né? Pelo que ela contou, a máquina estava assim, zerada. O único problema dela é só a questão dessa coloração que ela perdeu, ó. Ela era para ser nessa cor aqui, né, do azul. E aí, por conta do tempo, ela acabou ficando nessa corzinha acinzentada. Mas, em resumo, é uma máquina praticamente nova, né? E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu simplesmente agarrei, né? E é algo até que eu recomendo para vocês. Porque muitas vezes na vida, a gente tem aquela sensação, né? Aquele medo de dar um primeiro passo. Mas o primeiro passo é muito importante porque é ele que vai fazer com que a gente consiga evoluir e crescer na vida, né? Então, muitas das vezes, né, eu sempre dei um passo com medo, mas eu dei aquele passo, né? Então, por exemplo, Aline, você fez um investimento desse, mas não tinha nem noção se ia ter um retorno tão bom. Mas foi um investimento que eu fiz, né? E assim, gente, é algo que é interessante a gente ter essa mentalidade, né? Por exemplo, eu fiz um investimento nessa máquina e o retorno que ela me deu foi mais tempo, ou seja, ela otimizou o meu tempo de trabalho. E com certeza, se for calcular assim, de faturamento e tudo mais, todas essas máquinas aqui já se pagaram, né? Então, assim, é algo muito importante para a gente estar pensando, né? Ou seja, na nossa evolução, no crescimento do nosso ateliê, né? E isso é muito importante para a gente estar pensando, né? Ou seja, quando você buscar investir, que você faça um investimento bom mesmo, né? Por exemplo, Aline, eu quero uma máquina doméstica, que seja uma máquina boa ou até mesmo uma que caiba no seu orçamento atual. Mas se você tiver a chance de evoluir e crescer, você pode sim estar investindo em outras, né? Nada impede. Porque outras pessoas poderiam perguntar, né? Se questionar. Aline, mas você já tem uma máquina reta, por que comprar outra, né? Então, assim, é interessante a gente saber analisar esse tipo de situação, né? Por que você tá comprando outra se já tem uma, né? Então, assim, é importante a gente pensar dessa forma, né? Pensar sempre em evoluir e crescer. E eu acabei não falando muito sobre os pontos negativos e positivos de cada uma delas, mas falando sobre a overlock em si, o ponto positivo dela é a questão do dinamismo, né? Uma máquina super simples de você estar trabalhando, certo? Além disso, conforme eu falei para vocês, você pode estar botando no local que quiser e isso é muito bom. O único ponto negativo que eu vejo é mesmo essa questão do peso, tá, gente? Por ser uma máquina pesada, ela acaba dando esse trabalho no quesito de movimentação, né? Então, sempre que eu vou tirar ela do canto, eu peço a ajuda de alguém, né? Para não ter o risco de ocorrer algum acidente, certo? Mas, em resumo, eu não tenho pontos negativos tão expressivos assim para falar sobre esse produto em si, né? A manutenção dela é tranquila, para você colocar o óleo, né? Tem os pontos específicos, então assim, é uma máquina bem tranquila de estar trabalhando. O mesmo vale para a parte da tá? É uma máquina tranquila de mexer, né? Todas têm um manual, enfim, é algo que você pode estar olhando na internet, né? A única questão que eu diria dessa aqui no quesito negativo, é que para você trabalhar com bordado, apesar dela ter as funções básicas, né? Por exemplo, ela tem letras, tem bordado já pronto, você precisa ter, se você quiser ter mais independência, é interessante que você tenha um aplicativo para fazer as suas matrizes, né? A não ser que você pague alguém por fora ou algo do tipo. Mas no meu caso, eu fiz um pequeno investimento e comprei o programa, né, para poder estar fazendo minhas matrizes. No caso, eu utilizo o Embird e isso facilitou muito a minha vida, né? Então, esse seria o ponto negativo que eu diria. Mas, da máquina em si, ela é bem tranquila. É uma máquina também que você coloca em qualquer canto, né? Tem a alcinha. Não é tão pesada, certo? É bem tranquila de estar utilizando no dia a dia.
Enfim, é uma máquina maravilhosa, né? E ela tem também a sua independência, ou seja, se você quiser deixar ela trabalhando sozinha, você consegue. No caso da minha, eu só não faço isso porque, dependendo do trabalho do material que eu utilize, a linha pode quebrar, e aí eu tenho que estar realmente de olho para não ter esse trabalho, né? Então, sempre que eu deixo ela trabalhando aqui, costurando os bordados, eu fico monitorando para não ter o risco de ter algum problema, né? Eu faço dessa forma, certo? Agora mostrando para vocês a minha máquina de bordar, a minha Brother PE 770. Ela veio desse jeitinho aqui, conforme eu falei para vocês. Infelizmente, ela não acompanhou todos os acessórios, pois a antiga dona dela não tinha todos, né? Tinha perdido. Mas pelo que eu vi na internet, ela vem com diversos acessórios, tá? Mas, em resumo, o que ela me deu? Ela me deu esses 2 bastidores, tá? Que é o tamanho pequeno e o maiorzinho, certo? Das bobinas, ela só veio com uma bobina. As outras eu comprei, tá? Comprei em outras lojas. E além disso, ela me deu também o manual de instrução. Então, no manual tem todas as informações da máquina, né? Você tem a possibilidade também de comprar os acessórios à parte, se você tiver interesse, certo? Mas no momento, eu não precisei disso, né? Eu consigo trabalhar com ela somente tendo os bastidores, tá? E além disso, ela também me deu uma chave de fenda. Então, assim, em resumo, de uso da máquina, né? De manutenção, eu só preciso mesmo desses materiais, tá? Ou seja, não me faz falta não ter os outros materiais que acompanham a máquina, tá? Mas se você comprar uma máquina dessa zerada, todas as máquinas, elas vêm acompanhando diversos materiais, né? Diversos acessórios, tá? Então aqui vejam que é uma máquina bem simples de mexer, né? Ela é bem intuitiva. Vou mostrar aqui para vocês mais de frente o painel dela. Aqui vem informando, né, como é a posição da linha e tudo mais. O único problema que eu tenho nela é a questão do tubo, tá? Eu não consigo deixar minha máquina bordando sozinha. Eu tenho que ficar monitorando o bordado, ou seja, eu fico segurando o tubo de linha, porque às vezes ele enrola aqui, aí trava, aí quebra, aí tem que retornar o bordado. Então, assim, como dá muito trabalho, eu prefiro, né, tá fazendo a questão de monitorar o trabalho no bordado, tá? Então, em resumo, esse seria o ponto negativo, né? Que eu não consigo deixar ela trabalhando sozinha. Mas isso tem a ver não com o problema da máquina em si, tá, gente? Isso pode ser problema das minhas linhas, né? Que eu peguei da minha mãe. Ou seja, são linhas um pouco antigas. Então, assim, por esse motivo eu acabo tendo essa limitação, né? Ou seja, eu acabo tendo que ficar acompanhando o bordado, tá certo? Mas, em resumo, é uma máquina maravilhosa de se trabalhar. Se vocês quiserem mais detalhes sobre ela, eu posso estar trazendo aqui também, certo? E para mexer nela é bem tranquilo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou abordar esse tópico. Mas em resumo, automaticamente, né? Você vai mexendo aqui nos botões e é algo bem intuitivo, tá? E essa foi a apresentação da minha bordadeira. E conforme vocês podem ver, ela tem a alcinha, dá para você levar. Como eu não tô numa posição favorável, eu não vou conseguir levantar para vocês. Mas em resumo, ela tem um pesozinho bem considerável, mas é uma máquina que você consegue carregar sozinha, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a minha 4ª máquina, que foi a mini máquina doméstica. A minha 4ª máquina foi essa aqui, a mini máquina doméstica. Eu trouxe o review dela para vocês, tá? Se você tiver interesse em ver, é só buscar aqui no canal, vou deixar também marcado para vocês procurarem, certo? E assistirem o vídeo do review dessa máquina aqui, certo? E para quem não sabe, essa é a mini máquina doméstica. Eu acho ela bem legal, vejam que ela é bem pequena, né? Você pode estar levando em qualquer canto. Mas já ela tem suas limitações, tá, gente? Tipo assim, de pontos positivos, eu particularmente fiquei muito surpreendida em relação à função dela, ou seja, todos os pontos que ela faz, mesmo sendo uma máquina pequena e de plástico, né? Ela entrega muito, tá? Desde que eu adquiri ela, eu fui testando, né? Vi reviews e tudo mais. Além disso, eu li os comentários, né? As avaliações. E assim, eu particularmente gostei bastante dessa máquina. Na época eu comprei ela como um teste. Isso porque eu fiquei encantada, né? Não só pela questão dos pontos, mas também pelo fato
de que ela era barata, né? Na época ela me custou aproximadamente R$300. Inclusive, muita gente me pergunta, né, Aline, onde eu encontro uma máquina por menos de R$300? E é essa aqui, certo? Então, assim, se você não tiver muita condição de estar investindo em máquinas mais caras, você pode estar começando com essa aqui, que atualmente ela está bem mais barata em comparação à época que eu comprei. Mas eu trago para vocês também, né, a informação importante que ela tem algumas limitações. Então não é interessante você comprar essa máquina achando que ela vai fazer tudo. Não, ela tem algumas limitações. E quais são as limitações? Por exemplo, no caso dela aqui, eu fui costurar, por exemplo, as alças de bolsa, né? Que são essas alças aqui. No caso, para fazer as guias PET, né? Que são essas alças aqui. E no caso, ela costurou, mas foi assim, muito pesado, né? Ou seja, ela não tem tanta resistência para costurar material tão grosso, tá? Mas assim, eu utilizo ela para fazer o ponto zigue-zague, que é esse ponto aqui, né? O ponto zigue-zague, nesse caso eu utilizo o ponto 7, que ele é o menorzinho, para fazer o acabamento das etiquetas no protetor de sonda esofágica. Então, assim, em resumo, ela me auxilia e muito nesse quesito, certo? Nesses pontos aqui ela me auxiliou e muito. Inclusive, eu lembro também que na época eu comprei pensando nesse dito ponto zigue-zague para fazer esses acabamentos, né? Porque antes disso, eu também utilizava o ponto zigue-zague da máquina da minha mãe, que ela tinha, melhor, ela ainda tem, né? Que é a 20U, que é uma máquina que ela tem o ponto zigue-zague, você consegue fazer bordado se quiser também. Então é uma máquina muito boa, só que ela é industrial também, ou seja, é uma máquina robusta, que tem mesa, é pesada. Então, assim, levando em consideração a minha realidade atual, não é interessante ter esse tipo de máquina. Então, eu sempre busco ter coisas mais práticas. E aí, por esse motivo, eu busquei essa alternativa aqui. Então, me serviu tanto como uma forma, né, de estar mostrando para as minhas alunas que é possível sim você começar com essas máquinas mais simples, e sim, ela dá certo para você estar costurando roupas PET, né? Você pode estar utilizando ela, mas se, por exemplo, você quer investir em outras, você pode também estar fazendo esse investimento, né? Então, assim, se você não tiver muitas condições, você pode estar fazendo um investimento nessa máquina. E ela faz sim um bom trabalho, tá? Você consegue estar utilizando ela. Agora, tem suas limitações. E um dos pontos negativos que eu não gosto dela, por exemplo, que eu trago para vocês, é esse daqui, ó. O cabinho dela, os cabos, né, são muito pequenos. Ó, vejam aqui, esse cabo é o da tomada, né, ou seja, o de energia. E o cabo do pedal é muito pequeno também, olha. Para mim, que sou alta, eu acho muito pequeno. Então, assim, como resolver esse problema? Nela, você tem a opção de usar o botão liga e desliga, ou seja, ela tem uma opção de costurar automático ou costurar mais rápido também de forma automática, certo? Isso se você não quiser, mas se você quiser, é só estar utilizando uma mesa mais baixa. Então, por exemplo, se sua mesa tiver um tamanho mais baixo, você pode estar utilizando ela para fazer a costura. Agora, se for uma mesa, por exemplo, da minha máquina, né, a industrial, ela não alcança o chão. Esse fio aqui não alcança o chão. Então, eu acabo trabalhando, quando eu faço o acabamento das sondas esofágicas, eu vou fazendo no automático mesmo, mexendo nos botões, tá? Para mim ficou prático dessa forma. Agora, se você quiser usar o pedal, né, para ter um melhor controle, você pode estar utilizando, mas deve colocar alguma elevação, né? Por exemplo, se for usar na altura que tem aqui, é interessante elevar o pedal. Agora, se você quiser deixar o pedal no chão, é interessante usar uma mesa mais baixa. Então, de pontos negativos dessa máquina, os que eu trago são esses, né? Ela tem essa limitação da questão do tecido mais grosso, a questão do pedal, mas em resumo, é uma máquina boa. Eu particularmente gostei. Apesar dela ter essa característica frágil, ela consegue sim costurar as coisas tranquilamente. Então, assim, tirando esses pontos que eu falei para vocês, é um investimento interessante para quem está começando, para quem tem dúvidas. Aline, eu não sei se é algo que eu quero, ou então eu quero investir, mas eu não tenho muitas condições. Então, assim, você pode estar fazendo esse investimento, tá? Para estar iniciando aí
na Moda Pet sem ter que investir tão alto de início, certo? E aí, eu vou estar mostrando para vocês também, né, no próximo vídeo, justamente ela em mais detalhes, brevemente, tá? Mas se você quiser saber ainda mais sobre essa máquina, os detalhes, como são os pontos, né? Você pode estar acessando o review completo dela aqui também no canal, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês a minha mini máquina doméstica, né? Conforme eu falei no início do vídeo, quando eu falei sobre ela, eu tenho um review completo dessa máquina, onde eu mostro os pontos negativos, positivos, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar ela visualmente para vocês, né? Mostrando para vocês a parte da fisionomia dela, né? Visualmente, ela é bem bonita e bem fácil de mexer também, tá? A gente tem a parte aqui do tensor, assim como a bordadeira que eu mostrei para vocês, ela tem também os indicativos de onde tá passando o fio da linha, né? Algo bem intuitivo. E agora mostrando para vocês os acessórios que acompanham ela, a gente tem o pedal, né? Que eu falei para vocês, o cabo de conectar na tomada, certo? E além disso, ela também acompanha acessórios, tá? Aqui atrás, a gente tem esse tubinho de linha, né? Ele acompanha, inclusive ele vem com linha também, essa é a linha que acompanha. E tem esse chapéuzinho aqui. Aqui quebrou, foi algo mesmo que eu quebrei sem querer. Mas em resumo, você prende aqui o tubinho e pronto. No meu caso, eu uso tubo de linha normal, tá? Mas se você quiser, você pode estar enchendo aqui nesse carretel e usando as linhas conforme sua preferência, tá? Aqui ele tem um enchedor de bobina, é só puxar aqui pro lado. Também é bem tranquilo de usar. E nessa região aqui do lado, fica os acessórios que acompanham a máquina. E vejam que legal, né? É algo bem camuflado, conforme vocês podem ver, né? E aqui ela acompanha mais 2 carretéis. Ao todo são 3 bobinas. Tem 2 aqui na minha mão e tem uma na máquina, certo? Ela vem com esse passador de fio, né? Ou seja, aqui você passa a agulha, né? Para facilitar a passagem da agulha, melhor, da linha na agulha, perdão. Ele acompanha também isso daqui. E além disso, ela vem com agulhas, tá? Ela veio com essa agulha aqui que também você pode estar utilizando, certo? Então vejam que legal, né? Se você comprar uma máquina dessa, ela já vem com alguns acessórios que vão facilitar e muito a sua vida, né? Então é algo bem legal para você que tá começando, né? Conforme eu falei para vocês, os pontos positivos e negativos dessa máquina, tá? E essa foi a apresentação da minha mini máquina doméstica, certo? Agora falando para vocês sobre minha última máquina, minha última aquisição. Conforme eu falei para vocês no início, eu amo rosa, né? Para quem me conhece assim sabe que eu amo rosa. E eu sempre quis ter uma máquina cor de rosa, né? À toa que a minha overlock, ela é cor de rosa também, né? E aí, no caso, uma das coisas que eu queria, né, para otimizar também e melhorar a questão dos pontos, no caso da mini máquina doméstica, né? Ela tem os pontos zigue-zague, mas o que acontece? Eu queria um ponto zigue-zague para fazer nas guia pet, né, nas peitorais de pet. E como a mini máquina doméstica não fazia esse tipo de ponto, eu queria uma máquina mais robusta que fizesse esse tipo de ponto. Então eu resolvi dar uma pesquisada, né, e tudo mais. E como eu particularmente gosto muito da marca Singer, né, uma máquina muito boa, eu optei por fazer esse investimento. Mas não só por isso, né? Porque ela é uma máquina rosa, mas também ela é muito robusta, né? É uma máquina bem robusta. Ela, apesar de não ser tão pesada quanto a overlock, ela é sim pesada. Você pode estar botando onde quiser, tem essa facilidade, né? Mas em resumo, ela não deixa de ser um pouquinho pesada, tá, gente? Mas assim, trazendo para vocês os meus comentários sobre ela, em breve eu vou estar trazendo um review completo dessa máquina aqui, tá? Como ela é nova e o meu tempo tá corrido, eu não tive tempo de testar todas as funcionalidades dela, tá? Mas em resumo, o que eu já testei já me entregou bastante, ou seja, eu simplesmente adorei. E eu vou mostrar pra vocês, inclusive, o ponto que ela fez na peitoral que eu ensinei em um dos meus vídeos, tá? E aqui está os pontos que eu queria, ó, os pontos zigue-zague, né? Vejam como fica lindo o acabamento, tá?
Eu fiz essa peitoral em H usando os conhecimentos, ou melhor, usando somente essa máquina, tá? Vejam que é bem robusta. Aqui eu consigo, ó, eu cheguei a costurar 3 faixas. E no caso da mini máquina doméstica, ela não aguentou costurar 2 faixas, ela ficava dobrando a agulha. E por esse motivo eu optei então por fazer esse investimento, né? Uma máquina bem robusta, conforme vocês podem ver. E vejam como fica lindo, né? O acabamento, ó, usando o zigue-zague, certo? E assim, gente, foi algo que eu simplesmente me apaixonei. E para quem não sabe, apesar dela ter um nome diferente, né? Heavy Duty, ela é a mesma Singer Facilita, tá? A Singer Facilita, conforme vocês podem ver, tem os mesmos pontos, né? A diferença dessa aqui para a outra é mais a questão da cor e do nome, né? Que é um modelo diferente. Mas, em resumo, ela tem as mesmas funcionalidades, ou seja, que a gente regula a tensão do ponto, a posição da agulha, a largura do ponto, o distanciamento de um ponto para o outro, tá? E, além disso, ela vem com diversos modelos de pontos diferentes, né? Tem pontos que eu também gostei bastante, que são pontos especiais, para você dar um detalhe a mais para alguma peça que você faça, né? Pontos decorativos, tá? Então, assim, é uma máquina que eu adorei, eu vou mostrar para vocês ela mais de perto, trazendo brevemente algumas funcionalidades, né? No geral, mas em resumo, eu simplesmente estou encantada, né? Não só em relação à cor, mas ao fato do quanto ela entregou, né? Em relação aos pontos negativos de uma máquina doméstica, é mais a questão da limitação em relação ao trabalho. Isso porque é uma máquina doméstica, diferente da industrial que vai aguentar o rojão de você trabalhar um dia todo costurando e tudo mais. Essa máquina aqui, ela já tem essa limitação, ou seja, não é uma máquina para você costurar horas e horas ininterruptas, né? Você deve sim dar uma pausa, você deve ter um cuidado melhor em relação a isso, né? Se for trabalhar com material grosso, é interessante ter cuidado, trocar a agulha, conforme eu falei na questão da máquina industrial, né? Você deve fazer esses ajustes, certo? Mas assim, até o momento, eu ainda não testei ela costurando bolsa, tá? Eu ainda não fiz esse teste por conta das agulhas mais grossas que eu não tenho. Posteriormente eu posso estar fazendo esse teste e tudo mais. Mas em resumo, eu particularmente achei bem resistente no quesito de já costurar essas fitas, né? Então assim, pelo pouco que eu já vi dela, eu gostei bastante. E assim, em relação ao valor, ela já é um pouco mais alta em comparação a outras máquinas domésticas, né? No mercado existe sim outras máquinas rosas, sendo doméstica, né? Como da Janome, por exemplo. Mas no caso, eu optei pela Singer, né? Eu me agradei mais, enfim. E por esse motivo, eu quis comprar da Singer. Mas se você quiser outros modelos de máquina doméstica, você também pode estar encontrando na internet, certo? Mas em resumo, essa máquina aqui, como ela é mais robusta, né? Inclusive a tradução dessa palavra heavy duty é trabalho pesado, né? Ou seja, apesar dela ser doméstica, todo o aparelho interno dela, né? Ele é feito para aguentar trabalho pesado. Então isso é bem interessante para esse modelo de máquina, né? Então assim, o investimento que eu fiz nela foi de, em média, R$ 1.500, né? Mas é algo que eu falo assim de valores, mas nada impede você de comprar parcelado, enfim, ver meios de estar realizando seu sonho, né? Digamos assim. Mas em resumo, eu comprei parcelado nessa máquina aqui e para mim valeu super a pena. Não só pela questão de realização de um sonho, né? De ter uma máquina rosa, mas pelo fato de ela ter feito o que eu queria, né? Dos pontos zigue-zagues, de forma mais resistente. Além disso, me dá um ponto mais bonito, né? Em comparação à mini máquina doméstica, que ela se entrega bastante pelo que ela é, né? Uma máquina mais simples. Mas em resumo, é uma máquina que eu tô gostando bastante, certo? E agora eu vou mostrar para vocês os detalhes dela, tá? Para vocês conhecerem melhor esse modelo de máquina. E para finalizar o tour das máquinas, eu vou mostrar para vocês a minha última aquisição, que é a minha Tulip. Aqui mostrando para vocês a parte dela visualmente, né, de frente. É uma máquina muito linda, dá para ver que ela é bem robusta, o material dela é um plástico bem firme, certo? E aqui mostrando
a parte da passagem da linha, assim como as outras que eu mostrei pra vocês, ela também é bem intuitiva, né? Ela é bem descritiva. No manual é bem tranquilo de ler também, né? Que é algo que eu queria compartilhar com vocês. Aqui em cima tem um local para você colocar o fio, ó, se quiser, né? Aqui, tirando do meio, ó. Aqui você bota o fio, né? O tubo de linha, se quiser. Nessa região você consegue encaixar outro tubinho também. Aqui a gente tem o enchedor de bobina, certo? E aqui ele mostra também como deve ser a passagem do fio da linha para poder encher a bobina. O que é bem legal dessa máquina, né? Enquanto você tá enchendo a bobina, ela não costura, tá? Isso é bem interessante. Aqui em cima a gente tem a tensão, a posição da agulha, né? Pra gente estar regulando. Aqui a gente tem também o idit, que é basicamente a largura do ponto, certo? Ou seja, você vai... conforme você quer um ponto mais largo, você vai regulando aqui, certo? E aqui embaixo a gente tem o land, que é basicamente a distância do ponto, ou seja, quanto maior o land, maior o tamanho do meu ponto, certo? Ou seja, a distância de um ponto para outro, tá? Essa configuração aqui que eu coloquei foi para fazer uma costura zigue-zague, certo? Mas a configuração você vai testando e vendo qual prefere, né? Aqui a gente tem o botão de ajuste dos pontos, tá? Ao todo ela tem esses pontos aqui. A parte do caseamento de botões, né? Aí tem um ponto reto, zigue-zague, outros modelos. E cada ponto desse tem um nomezinho específico que agora eu não vou saber de cabeça, tá? E aí mostrando pra vocês os acessórios que acompanham essa máquina. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês na outra, no caso da minha Singer, é que ela acompanha uma capa, tá? E isso é bem legal porque é interessante, né? A gente cuidar bem da nossa máquina, cobrir ela quando não estiver usando isso, porque a poeira ela entra bem fácil, né, na região da nossa máquina, seja por dentro, nesses espaços, né, enfim. Mas essa minha Tulip, por exemplo, ela acompanha essa capazinha em TNT, tá? Já essa minha Singer aqui do lado, ela acompanhou a capa em plástico mesmo, tá? Como na minha rotina eu uso essas máquinas praticamente diariamente, eu não costumo cobrir, tá? Mas a Tulip, por exemplo, como eu não uso tanto, no momento, eu sempre mantenho ela coberta, tá? E essa dica eu dou pra vocês, porque poeira é algo assim que a gente, às vezes, acha que não tá sujo e quando vai passar a mão tá bem sujo, né? Então é interessante fazer esse processo. E aí, mostrando pra vocês os acessórios, é uma coisa que eu adorei nessa máquina, é que ela tem esse espaço aqui, ó, que você abre, né? E nessa região vem todos os acessórios dela, tá? No caso, quando eu recebi, o acessório vem dentro desse saquinho, livre na máquina, né? Dentro da caixa da máquina, tá? Eu coloquei nessa região aqui porque é o local que a gente guarda as coisas, né? Mas ele vem livre na caixa, certo? E aí de acessórios, ela vem com bastante coisa. Ela acompanha essas agulhas aqui. Além disso, na máquina mesmo já vem uma agulha, tá, gente? Isso é bem legal. Inclusive, em resumo, todas as máquinas, né, assim, que eu comprei, ela já vem com agulha, que eu gosto bastante. Além disso, ela vem também com esse suporte de fio, né. Tem muitos acessórios aqui que eu ainda não inaugurei, né, ou seja, conforme eu falei pra vocês, eu ainda tô testando, né. Aqui é o pezinho pra gente aplicar os botões, né, o caseamento dos botões pra ir regulando. Ela vem com esse pincelzinho que eu amei, que ele é o pincel de limpeza, e além disso, ele é um passa-fio também, olhem que legal, né? Isso é bem legal pra gente estar utilizando na nossa rotina. Outra coisa que veio nela foi esse fiozinho, ou melhor, esse ferro, que ele serve pra marcar o tecido, né? Quando você quer fazer aquele estilo metalacê, né, de costura, aí esse ferrinho ele te ajuda nisso, ele vai marcando a distância que você deve fazer de uma costura para outra, né. Além disso, ele vem com esse suporte para você colocar aqui em cima, se quiser botar outro tubinho de linha, ou seja, se quiser fazer um ponto duplo, né, ele também faz. Aí aqui vem outro tubinho para prender, outro acessório para prender o tubo de linha, né. Tem alguns que eu ainda tô aprendendo, outros eu ainda vou inaugurar, conforme eu falei pra vocês. Ao todo, ela vem com 3 bobinas, tá? E além disso, uma coisa que eu adorei é que ela veio com esse pedal pra zíper, ou seja, um pedal
próprio para você aplicar o zíper, né? Você vai escolhendo a posição, isso é muito bom. E uma coisa que eu também amei foi essa chave de fenda, porque como ela é pequenininha, tem regiões que é ruim de você mexer, né, com chave de fenda convencional. E aí, com esse modelo de chave de fenda, fica bem melhor da gente estar fazendo a manutenção, né? E além disso, a gente tem esse outro pedalzinho, que agora eu não me recordo a função dele, mas ele vem com esse pedalzinho também, tá? Então, assim, vejam que é uma máquina que vem com vários acessórios. Você, assim que compra, já tem a possibilidade de usar, né? A minha eu demorei a usar um pouco porque eu tava querendo testar a costura num material, e aí eu tive que comprar a agulha mais grossa, né, uma agulha diferente, mas em resumo, é uma máquina muito completa, gente, sério mesmo, assim, é algo que eu adoro, né, tipo assim, quando você compra uma máquina, ela vem muito completa, e isso já facilita a nossa vida, ou seja, assim que você adquire uma máquina nova, ela já vem com acessórios que vão te permitir começar a trabalhar assim que você já receber a máquina, né, ou seja, comprei essa máquina hoje, se quiser eu já posso trabalhar nela, porque ela já vem com agulha, já vem com bobina, então assim, isso é maravilhoso, tá? E essas agulhas aqui eu comprei à parte, né, depois, porque é outro modelo, não é o que vem nela, mas em resumo, é uma máquina que eu adorei e tô apaixonada. Então em breve, fiquem ligados no canal, que eu estarei trazendo o review dela pra vocês, tá? E aqui, ó, por último, ela tem essa parte que você pode remover para estar fazendo costuras em barra de calça, né? Para passar aqui a barra e facilitar a costura. E isso é bem legal, né? A questão da limitação da máquina doméstica, pelo menos de início, que pode dar um pouco de trabalho para quem tem costume de trabalhar numa máquina industrial, por exemplo, é a diferença de altura, né? Ela é muito alta, ou seja, quando você vai costurar, seu braço fica para baixo, e isso pode ser um pouco cansativo, né? Então, no mercado você encontra a mesa extensora para você estar fazendo esse tipo de trabalho mais tranquilo, né? Mas eu acredito que tudo é questão de adaptação, né? No meu caso, como eu ainda não costurei tanto nela, eu não senti tanto problema em relação a isso. Agora, eu imagino que deva ser algo que vai atrapalhar conforme você for tá trabalhando mais tempo, né? Mas assim, como a máquina doméstica não é uma máquina para você trabalhar o dia todo nela, né? É uma máquina para trabalhar de 1 a 2 horas, enfim, é um trabalho bem espaçado. Eu acredito que seja bem tranquilo de trabalhar, tá? Então, assim, esse, em resumo, foi a apresentação da minha Tulip, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E caso tenha alguma dúvida sobre alguma das minhas máquinas que eu falei aqui, ou até mesmo se você deseja saber mais sobre cada uma delas, no caso, algo mais detalhado ou algo do tipo, é só deixar aqui nos comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fico muito feliz em receber cada feedback de vocês, né? Então, assim, não esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário, contar um pouco da história de cada um de vocês. E eu espero que esse vídeo, de certo modo, inspire vocês a estar realizando os seus sonhos, né? Seja em adquirir uma máquina doméstica ou uma industrial. Inclusive, eu tenho alunas que, por conta de vídeos meus, ela teve a iniciativa de comprar a mesma máquina que a minha, né? Essa máquina industrial aqui, a Singer Direct Drive. E assim, ela também ficou super feliz com a aquisição. E quando você realiza um sonho, é algo assim que lhe motiva a crescer cada vez mais, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Até a próxima!